Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Que nossos benfeitores, nosso Mestre querido, possam abençoar, iluminar e proteger nossas vidas. Sobretudo, amparar o nosso esforço de estudo, de crescimento espiritual. Nós continuamos hoje o estudo do livro Perispírito. E iniciamos o capítulo 8, no qual nós trataremos desta questão extremamente interessante, que é a aura humana. É um assunto complexo, é um assunto que exige bastante atenção, que tem nuances bastante significativas que teremos que tratar com muito cuidado. E nós temos a intenção de tratar o assunto provavelmente em duas partes, né? Então, hoje faremos a primeira parte, que eu diria até não é a mais significativa em termos de utilização prática, digamos assim. Nós veremos, né, a questão das provas, uma parte delas, mas nós queremos lembrar para os nossos irmãos que no início do capítulo 6, se não me falha a memória, nós fizemos um estudo bastante importante sobre a questão das provas. E sabemos que este termo é muito significativo, né? Nós temos que lembrar que é importante, seria importante que aqueles que comecem por este estudo, por exemplo, a pessoa pode estar interessada, né, no estudo da aura, e venha diretamente a este estudo, que faça depois um retorno, porque as coisas vão se conectando, né? E essa questão das provas, elas são muito importantes, porque nós temos muitas pesquisas que foram feitas e estão sendo feitas. Muitas delas precisam ser reproduzidas, reelaboradas com novos protocolos. Precisaríamos ter pessoas interessadas em fazer esse tipo de pesquisa. Então, nós estamos ainda num domínio, numa região de conhecimentos que tem muito a ser explorado. Mas a espiritualidade não pode esperar que coisas tão importantes dependam da nossa boa vontade. E é por isso que a revelação, através da mediunidade, nos traz uma quantidade de informações muito significativa. E mesmo através da nossa capacidade anímica, né, muitos conseguem perceber, divisar, né, esta região energética, este produto energético da nossa existência, que é a aura. Isto dito, façamos este estudo com bastante consciência, com bastante cuidado, dividindo aquilo que são considerações da ciência e aquilo que são considerações, eh, digamos, vindas, né, da revelação, do trabalho dos grandes mestres da espiritualidade, da mediunidade de Chico Xavier e do trabalho exploratório de outros espiritualistas importantes, né? Então, tenhamos aqui o bom senso, nós vamos fazer essa distinção em todo o tempo. Então, isto dito, nós vamos partilhar com vocês o nosso recurso visual, né? Desta forma, podemos ter um suporte, né? Como dissemos, é o capítulo, né, iniciamos o capítulo 8 sobre a aura, vamos dividi-lo em duas partes, provavelmente, porque né, podemos até ter uma terceira, mas acredito que o faremos em duas etapas. Então, nós vamos começar tranquilamente.
a aura humana, né, psicosfera ou fotosfera psíquica, que são termos criados, utilizados por André Luiz. Eu acho o termo psicosfera muito interessante, bastante apropriado, né? Ou fotosfera humana, né, que é utilizado por Leon Denis, é um campo resultante de emanações de natureza eletromagnética. Então, vejamos que o termo é um campo resultante. Isso significa que ele é a expressão de várias coisas, né? Ele é, digamos, uma soma energética, uma expressão energética de vários elementos da nossa constituição. E esse campo pode envolver todo o ser humano encarnado ou desencarnado. Na verdade, não só seres humanos, né? Todos os seres vivos e também inanimados, porque, embora nos seres inanimados falte o aspecto, né? Alguns aspectos que vamos encontrar num ser vivo, ele tem, né, uma constituição também atômica. Reflete não só sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, como sua situação emocional e o estado físico se encarnado no momento. Nós poderíamos dizer que também o seu estado físico se está desencarnado, porque né, o corpo espiritual também é um corpo, né? Mas isso é só uma sutileza de linguagem. Espelha, pois, o ser integral, a alma, perispírito, dupletérico, corpo. No desencarnado, obviamente, é apenas o reflexo da alma e de seu perispírito, porque o corpo material não está presente. Mas vejamos então que a aura é esta resultante energética de todas estas realidades, né? Da alma, do perispírito, do dupletérico e do corpo. Perispírito aqui compreende, né? Nós poderíamos tirar dupletérico, por exemplo, né? E deixar só perispírito. Mas o perispírito ele compreende corpo mental, dupletérico e ainda outros corpos, né, segundo os estudos de outras denominações espiritualistas. No espiritismo, né, nós, de maneira, por razões práticas, né, nós trabalhamos e vemos na literatura mais a questão do dupletérico, que já estudamos, né, no capítulo 7, e o corpo mental também, que já estudamos, né? Então vejamos que nós estamos diante de um campo energético, né? Este campo energético teria uma forma, né? Mais ou menos algo como o que estamos vendo aqui, envolve, né, o ser. Nós temos, né, representações, todo mundo, né, nós já vimos isso representações em livros, na internet. E o termo aura, ele vem do latim brisa, sopro. É conhecida, né, desde tempos imemoriais, referida pela primeira vez no século XIX, quando o famoso químico alemão Karl von Reichenbach descobriu radiações originárias de cristais e ímãs ou emitidas por plantas, animais e seres humanos. Passou a ser capaz, passou a ser cada vez mais estudada, tornando-se hoje, graças ao próprio desenvolvimento científico, objeto de importantes e frutuosas pesquisas. Bom, isto nós veremos é relativo, né? Houve um momento em que a questão desses estudos esteve realmente em alta. Havia no mundo alguns cientistas que procuraram, né, ir além das revelações mediúnicas e procuraram criar protocolos, né? Reichenbach é um destes cientistas, um homem altamente competente, mas e tivemos outros,
mas nós veremos e falaremos deles. Mas nós vemos que essas pesquisas carecem ainda, né, de aprofundamento, de mais estudos, e algumas não são necessariamente exatamente como são apresentadas nos livros esotéricos, digamos assim, e até mesmo às vezes espíritas. Também falaremos disso. Então temos que ter muito cuidado quando dizemos a aura está provada, né, cientificamente. Não podemos dizer isso com esta certeza, considerando o que a ciência considera provado, né? Mas nós temos elementos suficientes para, né, basearmos-nos, em estudos sérios, em revelações de ordem muito elevada e para afirmarmos, né, que sim, nós temos esse campo energético, ele é perceptível para muitas pessoas, mas ainda não temos, né, a solidez científica necessária para entender ou para prová-lo como gostaríamos. Reichenbach, ele foi um industrial, um metalurgista, químico, naturalista e filósofo alemão. Então, nós não estamos falando de alguém que era um bobinho, né? Estamos falando de um homem muito inteligente, inclusive é ele que descobre o querosene, a parafina e o fenol antisséptico, né? Então, nós estamos falando de um homem realmente que deu contribuições importantes para a ciência da sua época e né, para a ciência em geral, e que teve a sensibilidade de começar pesquisas que envolviam a questão da espiritualidade que estava na sua época explodindo por todos os lados, né? Nós vimos aqui agora de pouco, ele vive entre 1788 e 1869. Foi um período de extrema expansão, né? O espiritismo vai ser publicado em 1857 com o Livro dos Espíritos, mas todos os fenômenos, né, das mesas girantes na Europa, tudo isso começa muito antes. Então, nós temos esse homem, era um homem, um cientista, ele queria saber a verdade, né? Na verdade, em realidade, é isto uma das coisas, esta é uma das coisas que nós precisamos destacar nesse nosso estudo. Temos hoje muitas pessoas na área da ciência, temos universidades, temos equipamentos. O que é que estas pessoas estão esperando? Eu não posso me envolver nesse tipo de pesquisa porque vai afetar a minha reputação. Bom, os grandes cientistas do século XIX, início do século XX, se preocuparam com essas questões e muitos deles se lançaram no estudo dessas questões. Um cientista não tem que estar preocupado com reputação, ele tem que estar preocupado com a verdade, né? E se você tem laboratório, acesso a recursos, departamentos, universitários que poderiam patrocinar essas pesquisas, é necessário fazê-las, né? Então, nós temos que parar de reclamar que não há reprodutibilidade destas pesquisas e começar a reproduzi-las e criar novos protocolos. Porque homens como este, como Alexander Aksakov, William Crookes, Charles Richer, eles não tiveram medo, né, de se implicar nisso. Charles Richer era um prêmio Nobel de Medicina, William Crookes, um prêmio Nobel de Física, Ernesto Bosano, um cientista reconhecido na Europa e no mundo da sua época. Então, nós não temos, né, hoje razão para ficarmos hesitando. É claro que precisamos de mais pesquisas, mas quem está no meio universitário, nas academias científicas, é que precisa tomar essa iniciativa, né? Eu tenho formação científica, né? Eu tenho formação na área de Química e Física, fiz um mestrado na área de ensino de ciências e matemática, é, quase terminei um doutorado também nessa área, aqui no Canadá, mas resolvi que, bom, não era o que eu queria, né? Mas eu não estou num departamento universitário. Eu conheço algumas pessoas que estão tomando essa iniciativa. Tenho um amigo aqui no Canadá
e está tentando, né? Ele voltou para o Brasil agora, mas ele estava conseguindo, continua ligado à universidade aqui, até onde eu sei. E nós temos outros cientistas no mundo, mas é muito interessante porque esses cientistas, eles começam a fazer pesquisas sobre a consciência, eh, estados alterados de consciência, várias coisas, e daí a pouco vários deles já estão querendo vender cursos, fazer seminários a preços absurdos. Então isso é complicado, né? Aí o que fazer diante disso, né? Aí a pessoa entra numa vibe, né, numa área de esoterismo, né? Ah, é um cientista esotérico, e isso começa a soar muito mal, né? Diferente de pesquisadores que estão realmente fazendo pesquisas científicas, publicando, e há alguns que estão fazendo os dois, né? Mas às vezes isso é complicado. Mas esse é outro assunto, nós vamos parar por aqui. Então vamos trabalhar, né, o que fez o Reichenbach. Em meados da década de 1840, Reichenbach começou a conduzir experimentos com pessoas a quem chamava de sensíveis. São sensitivos, os médiums, indivíduos com percebida sensibilidade sensorial e nervosa elevadas. Emanações luminosas. Em salas totalmente escurecidas, esses sensíveis relatavam ver uma espécie de brilho tênue, chamas de luz e auras coloridas emanando das pontas dos dedos de seres humanos, de plantas, de cristais e das polaridades de ímãs e metais. A força ódica é como ele vai batizá-la, né? Reichenbach concluiu que não se tratava de magnetismo nem de eletricidade comum, mas sim de uma força vital universal, a qual batizou de força ódica ou Od, em homenagem ao deus nórdico Odin. Ele postulou que a força tinha polos, positivo e negativo, quente e frio, e permeava toda a natureza, podendo ser sentida e vista por pessoas qualificadas. Então, a intuição de Reichenbach, ela é perfeitamente coerente, né? Contudo, essa intuição baseia-se na pesquisa feita com pessoas sensíveis. Nós poderíamos dizer, isso para a ciência não tem valor, né? Bom, isso é relativo, como nós dissemos no capítulo, no início do capítulo, em que estudamos a questão das provas na ciência. Quando nós estamos lidando com pessoas honestas, que não têm nada a ganhar com isso, que não estão fazendo dinheiro com isso, que muitas vezes estão colocando sua reputação a prêmio, em jogo, o que ganharia o Reichenbach, né, para fazer esse tipo de pesquisa? Nada, né? Ele é um industrial, um homem rico, um químico, um pesquisador reconhecido, um homem que descobriu e inventou várias coisas. Ele não precisaria, né, perder seu tempo com esse tipo de coisa, mas ele é um homem que queria a verdade. Então, nós aí lembramos aqueles amigos que já viram, né, ou não viram ainda este estudo sobre as provas, que um dos caráteres da prova é o testemunho pessoal, né? Como explicamos naquele estudo, se uma pessoa vê um acidente, bom, quem é essa pessoa? É um homem, né, ou uma mulher altamente qualificados, respeitáveis, tem toda uma vida, e ele diz: Eu vi este acidente diante de um juiz, né? Aconteceu assim, 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 assim. Nós o interrogamos de várias maneiras. A sua fala é sempre a mesma, sempre lógica, sempre coerente. Os detalhes não variam de maneira significativa. É o testemunho, né? Testemunho pessoal. Então, este é um tipo de prova que a ciência não aceita, né? Mas que nós, seres humanos normais, sabemos que é procedente, né? Uma pessoa altamente respeitável que nos diz: Eu vivi uma experiência, né, deste ou daquele tipo, nós temos que parar para pensar.
Então, tomemos cuidado, né, quando usamos os termos provas e antes de desconsiderar as coisas. Nós estamos num universo que ainda não tem protocolos, digamos, suficientemente desenvolvidos para que nós possamos mesmo dizer, né, ou implicar a ciência de maneira adequada. Isto tem ainda que ser construído. Então, já temos repetido isso algumas vezes. Então, nós vamos ver que Reichenbach, ele começa a falar, né, começa a fazer pesquisas, esta luminosidade em volta das coisas, né? Então, para a percepção, registro e análise da aura, diversos métodos têm sido aplicados. Podem ser alinhados como principais, e aí aqui é a classificação do autor, Zalmino Zimmermann, os métodos químico, eletrônico, anímico mediúnico e o método de técnicas associadas. Nós temos pesquisas realmente nessas áreas, né? E o Dr. Zalmino faz um resumo muito interessante disso. Nós vamos procurar esclarecer, né, com cuidado tudo isso, mas lembrando que estamos num universo ainda por ser trabalhado, né, de maneira mais intensa. No entanto, há estas pesquisas, elas são verdadeiras, né? Uma delas, se vamos falar do método químico em primeiro, né, nos anais metapsíquicos e espíritas, eles registram diversas experiências de percepção da aura com simples uso de produtos químicos, como, por exemplo, as realizadas pelo médico Walter Kilder, do Hospital St. Thomas, em Londres, em 1911. Com o uso de filtros coloridos, ampolas finas e achatadas contendo diacinamina, dissolvida em álcool, eh, e empregando os diversos matizes de acordo com o fim a atingir. O médico britânico, né, o Dr. Walter John Kilner, foi uma figura central nas tentativas do início do século XX de tratar a aura como um mistério místico, mas como um fenômeno físico, né, e com propósito diagnóstico. Ele era um médico convencional e respeitado, responsável pelo departamento de eletroterapia do renomado St. Thomas Hospital, em Londres, e ele tinha a finalidade de entender, né, a aura como uma, um elemento importante, né, de informação para diagnósticos. Então, as experiências dele consistiam em que nós vamos vê-las descritas no livro A Aura Humana, né, publicado originalmente em 1911 sob o título de Human Atmosphere, ou a aura, né, feita visível com a ajuda de substâncias químicas, né, de telas químicas. O livro documenta anos de pesquisas e experimentos práticos. Kilner defendia que qualquer pessoa poderia ver o campo de radiação ao redor do corpo humano se usasse os filtros corretos e treinasse o olhar sem necessidade de dons mediúnicos ou clarividentes. Então, a pesquisa dele queria encontrar métodos ópticos, né, e químicos, na verdade, usando, né, filtros com substâncias químicas para poder, né, encontrar um meio de visualizar esse campo energético normalmente não visível a olho nu, né? Então, como funcionava o método, né, das telas de diacinina? Para tornar a aura visível, Kilner desenvolveu óculos e telas de vidro contendo uma solução de dicianina, né, um corante sintético à base de alcatrão de ula. Acho que o termo correto seria hulha. Princípio óptico, né? Kilner acreditava que o corante alterava temporariamente a sensibilidade dos olhos humanos, bloqueando a luz visível padrão e permitindo ver frequências próximas ao ultravioleta. Então vejamos bem, ele tinha uma hipótese, né? Quando nós dizemos ele acreditava, era a hipótese dele que esse corante,
né? A dicianina alterava temporariamente a sensibilidade dos olhos humanos, bloqueando a luz visível padrão, né, e permitindo ver frequências próximas ao ultravioleta. O paciente permanecia nu em uma sala com iluminação suave contra um fundo preto ou escuro. O observador olhava primeiro através do filtro de dicianina para sensibilizar a visão e depois observava o paciente a olho nu ou com filtros mais claros. Então é como se ele quisesse produzir alterações no nosso mecanismo perceptivo para podermos, né, abrir recursos de percepção que normalmente não usamos. Ele tinha um objetivo, né? Ele procurava um meio de utilizar, né, estas técnicas para ter acesso a esta realidade que ele sabia, nós sabemos existir, mas que não dependemos sempre, né, de pessoas sensitivas, de médiums, e ele queria encontrar um meio que não passasse por isso. E é, na verdade, exatamente isto que nós devemos estimular no estudo científico, porque aí torna-se algo de acesso comum a toda a humanidade, né, não apenas a algumas pessoas. E aí ele vai, com base nestes experimentos, né, ele descreveu a aura como sendo composta de três camadas bem distintas. O duplo etérico, né, que nós já reconhecemos e falamos, uma franja transparente e estreita de alguns milímetros, colada à pele, então seria o nível mais próximo do corpo. O que ele chama, né, de inner aura, a aura interna, uma camada mais densa e luminosa, com 5 a 10 centímetros de largura, que acompanhava os contornos do corpo de forma uniforme. E a outer aura, né, a aura externa, uma névoa mais suave e difusa que se estendia por 15 a 30 centímetros além da aura interna. Então vejamos que estes são os produtos, né, as conclusões dos seus estudos naquele momento, das suas pesquisas e publicações. O grande objetivo de Kilner era utilizar a aura como ferramenta de diagnóstico prévio. Lembremos que ele era médico, né, chefe de um departamento. Ele afirmava que a forma, o tamanho e a densidade da aura mudavam de acordo com o sexo, a idade e a saúde do paciente. Bom, vejamos que isso é extremamente interessante, porque o homem e a mulher são feitos dos mesmos átomos e moléculas, né? Embora nós possamos ter a presença de certas substâncias, certos hormônios, né, que diferenciem esses corpos, mas esses hormônios são feitos das mesmas substâncias químicas, moléculas, átomos, né? Então, eles não deveriam causar estas alterações. No entanto, eles observavam, ele com as pesquisas que fez, ele observava que, dependendo, né, do tipo de variável, sexo, idade, saúde, essa forma luminosa se alterava. Doenças como epilepsia, tumores, histeria ou infecções causavam buracos, assimetrias ou descolorações visíveis na aura antes mesmo de apresentarem sintomas físicos claros. Então, isto também é algo muito interessante, né? Que a ciência humana, por enquanto, não consegue explicar, né? Então, esses trabalhos foram muito sérios, muito reconhecidos. O Dr. Kilner era um homem respeitadíssimo, respeitabilíssimo. Nós temos uma pessoa que não estava brincando com coisas esotéricas, ele queria realmente entender, ver se isso poderia ser usado. E, na verdade, é um pioneiro, porque um dia a ciência da Terra será capaz de ter equipamentos, por exemplo, que nós poderemos passar um exame. Hoje, assim como fazemos exames, né, check-ups, para ver como está a nossa saúde,
avaliações de sangue, né, vitaminas e íons no corpo, nós um dia talvez, né, cheguemos à possibilidade de entrar num hospital, passar por um scanner, e o próprio equipamento nos dizer o que está acontecendo, analisar muitas vezes só esta energia que nos cerca, né, e se ela encontra, né, estes, entre aspas, buracos ou assimetrias ou descolorações, hum, não é muito difícil de imaginar como seria isso. Você pega eh, 10 mil pessoas que estão perfeitamente saudáveis, né, segundo os critérios de saúde, e você mede e fotografa e analisa suas auras, por exemplo. E depois você pega pessoas que têm câncer, diabetes, e faz a mesma coisa, né? Nós vamos ver, né, se isso é verdadeiro, nós vamos ver diferenças. Num diabético, a coloração vai aparecer com certas regiões afetadas. Bom, quando uma pessoa passar por esse scanner e apresentar um tipo de aura próprio, né, de um diabético, nós podemos dizer, se a pessoa ainda não sabe, né, você deve olhar o seu estado, né, sanguíneo e o seu diabetes. Ou você pode estar com câncer, ou você pode estar com uma infecção, e assim por diante. Essa será certamente a medicina do futuro, mas é preciso muito trabalho e muita pesquisa, né? Mas o trabalho desse homem é um trabalho pioneiro, né? A ciência não aceita, a ciência não. Tudo bem, né? Nós entendemos a ciência, e não temos problemas com isso. Mas o que ressaltamos aqui é a beleza do trabalho de um pioneiro, de um homem que viu muito longe, né? Como Rauschenbach também. Eles compreenderam que havia uma energia, né, diferente no universo, mas não tinham ainda os elementos necessários para alcançá-la e descrevê-la. Então aí vem as críticas, né? Apesar do esforço metodológico de Kilner, suas descobertas não foram aceitas pela medicina dominante. Alguns, né, falaram, bom, isso é devido a efeitos ópticos e fatiga retiniana. Críticos da época e físicos modernos demonstraram que o efeito de brilho e cor observado era em grande parte resultado de fadiga retinal, pós-imagens ópticas e refração de luz causadas pelo uso prolongado dos filtros densos de dicianina. Bom, mas eles não explicam como ele conseguia ver essas regiões diferentes e como ele identificou, né, como ele, nas suas pesquisas, foi capaz de identificar o fato de que pessoas doentes eram diferentes de saudáveis, que havia, né, como buracos ou descolorações. O olho pode se fatigar com esses filtros, mas continuavam descrevendo a mesma coisa. Então, isso tudo não está explicado, né? A falta de reprodutibilidade, que é o grande ponto, o grande nó da ciência, né? Outros médicos não conseguiram reproduzir seus diagnósticos de forma consistente, sob condições de teste duplo cego. Apesar do ceticismo científico, o trabalho de Walter Kilner tornou-se um marco histórico para o movimento New Age, por exemplo, a parapsicologia e os estudos de medicinas alternativas e energéticas. Então, é claro que estes estudos, como o do Kilner, explodiram nestes meios dos esotéricos dos anos 80, né, com a New Age, porque foi uma moda, né? Quem viveu esta época sabe que isso se tornou uma epidemia, com seus bons e maus aspectos. Mas isso não interessa, né? Que ele tenha sido adotado e admirado pelo movimento New Age no mundo, não significa absolutamente nada. A questão é que era um cientista, fez pesquisas, né? E a falta de reprodutibilidade deve ser compensada por novas pesquisas, com novos métodos. Hoje nós temos muito mais recursos que se tinha na época de Kilner, né? E, por exemplo, nós poderíamos usar não elementos como o olhar humano, mas nós poderíamos desenvolver equipamentos que fossem capazes de
seguindo o mesmo procedimento, né, com mudanças de filtros, por exemplo, usando computadores mais avançados, fazer pesquisas que pudessem, né, indicar a presença e as diferenças nessa composição da aura. Tudo isso está para ser feito, né? Agora, claro que nós temos, né, uma visão positiva desses estudos, porque eles são pioneiros e têm, né, um potencial de serem reproduzidos. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos imaginar que podemos sair por aí dizendo, né, a ciência, os estudos do Dr. Kilner provaram que a aura existe, né? E esse cuidado nós temos que ter, porque não é assim, né? E não é culpa dele. Ele fez o que ele podia. A ciência que o critica deveria, né, tentar estudar e, e hoje, com os equipamentos que temos, nós poderíamos talvez fazer isso de um modo mais eficaz. Aí nós temos também os métodos fotográficos, né? As primeiras fotografias desse tipo teriam sido obtidas em março de 1872 por Samuel Gupp, com o apoio mediúnico de sua mulher, Nicole Gupp, chamando a atenção do cientista Alfred Russel Wallace, né? Famoso naturalista inglês, co-descobridor com Darwin dos princípios da evolução, que os descreveu e analisou em artigo de grande repercussão, A Defense of Modern Spiritualism, publicado em 1874, né, e que depois fez parte de sua célebre obra Os Milagres Modernos e Os Milagres e o Espiritualismo Moderno, né? Bom, nós temos um homem de alta reputação e que aceitou colocar esta reputação em jogo, indo pesquisar um assunto tabu, né? Então, um dia nós lembraremos destes homens como grandes pioneiros, grandes heróis da ciência do amanhã, porque até hoje muitos deles são ridicularizados, desconsiderados. Mas esse homem, né, ele é co-formulador da teoria da evolução. Então, nunca se colocou na posição de disputar com Darwin, né? Ele mesmo deixou os créditos a Darwin, porque ele não estava interessado, né, nesse tipo de disputa. Na ciência, essas disputas são muito normais, nós vemos entre Leibniz e Newton, por exemplo, até hoje o debate permanece, quem teria inventado o cálculo diferencial integral. Nós vemos, né, áreas da ciência em que há dois ou três cientistas que aparecem ao mesmo tempo. A questão da AIDS, né, até hoje se debate entre a França e os Estados Unidos. Se teria sido, né, Luc Montagnier ou o Dr. Gallo nos Estados Unidos e assim por diante. Aqui temos um caso do co-descobridor ou co-formulador da teoria da evolução, né? E ele vai estudar estas questões, estas fotografias da aura, né? E aí, quem é que estava envolvido nisso? Né? O Russell Wallace, como falamos, era o co-descobridor da teoria da evolução, um homem brilhante, um grande humanista, né? Ele acreditava que a evolução biológica não explicava totalmente a consciência e a mente humana, então ele é um pioneiro, né? Porque vejamos bem, hoje muitos cientistas começam a dizer isso. E ele começou a buscar respostas no espiritualismo, ele queria entender, né? E ele ficaria muito contente de ler um livro como Evolução em Dois Mundos, por exemplo, né? No qual André Luiz pincela de maneira assim muito breve o que poderia ter sido essa evolução, né, através dos milhões de anos, com o aspecto espiritual dessa evolução. E Agnes Gupp, ela é a esposa, né, de Samuel Gupp,
Foi uma das médiums de efeitos físicos mais famosas de Londres na era vitoriana, conhecida por alegadas levitações e aportes, aqui o alegados, né, entre aspas também, fazer flores e frutas aparecerem do nada em salas fechadas. Seu marido, Samuel Gupp, era um homem rico e entusiasta do espiritualismo que financiava e documentava as sessões da esposa. Bom, aqui já começa, né, a dar um nó na ciência e nas críticas. Porque um homem rico, o que que ganharia um homem rico com isso? Né? Estava se expondo ao ridículo da era vitoriana, né? Olha aí um maluco estudando uma coisa estranha, né? A esposa era médium, né? Ele era um entusiasta desses fenômenos, ele era um homem interessado. Na verdade, é isto que nós deveríamos ser, pessoas interessadas, né, encantadas com a realidade, com a natureza, como dizia, né, Platão, Aristóteles, a filosofia começa, né, a ciência começa com o encantamento, diante da beleza da vida. E esse homem era rico, né, então nós veremos que nas fotografias de muitos desses médiums ou fotógrafos descobriu-se fraudes. É verdade. Mas o que ganharia uma senhora rica com um marido rico e um cientista de renome? O que eles ganhariam? Né? Fizeram vendas de fotos, abriram uma boutique de fotografias? Não, né? Eram só pessoas que queriam entender essa realidade. Então, há fraudadores? Há sim. E alguns começaram, aliás, não fraudando, mas depois viram que era um bom negócio e começaram a fraudar, né, o ser humano. Então, em março de 1872, o casal Goop visitou o estúdio do fotógrafo, né, Frederick Hudson, em Londres. Durante a sessão, utilizando Agnes como médium, obtiveram placas fotográficas nas quais apareciam figuras etéreas e translúcidas ao lado dos retratados vivos. Wallace investigou rigorosamente o trabalho de Hudson e do casal Goop. Ele esteve presente em sessões de fotos, inspecionou as câmeras, as placas de vidro e os produtos químicos utilizados. Wallace relatou ter obtido a imagem de sua própria mãe falecida em uma foto onde ele próprio havia levado a placa fotográfica não revelada, concluindo que o fenômeno era genuíno e uma prova empírica da sobrevivência da alma. Em 1874, publicou o célebre ensaio A Defense of Modern Spiritualism no periódico Fortnightly Review, mais tarde reunido no livro On Miracles and Modern Spiritualism, argumentando que o espiritualismo era uma ciência baseada em fatos observáveis e não em crenças cegas. Então vejamos, nós estamos diante de algo importante aqui. Esse homem leva uma placa fotográfica que ninguém mexeu, né? Ele provavelmente marcou suas iniciais, identificou-a, né? Era um cientista. E ele recebe, né, uma foto da sua mãe desencarnada. Existem fotos fraudulentas? Existem. Mas como explicar uma coisa dessas? Difícil, né? Agora, todas as fotos feitas nesse sentido eram válidas? Nós veremos que não, né? Nós não temos problemas aqui com as críticas, né? Espiritismo dialoga com a ciência, mas também não queremos, né, a arrogância da ideologia científica que acha que se não for tudo nos seus termos, não funciona, né? Nós estamos diante de um fenômeno desconhecido para a ciência humana. Por exemplo, não é fácil fotografar espíritos, mas se houver uma médium que fornece, né, os recursos ectoplásmicos, isso pode ser feito, ao ponto de o perispírito do desencarnado ter, né, matéria suficiente para impressionar a objetiva, a câmera. O que não será possível se não houver esses recursos ectoplásmicos. Então, é um caso muito específico.
né? Para reproduzir isso, nós precisaríamos ter médiums capazes de produzir isto. Por enquanto, não temos. Ou desenvolver câmeras altamente sensíveis, capazes de captar além, muito além do olho humano, e talvez começar a captar estas realidades. Então, estamos diante disto. Então, vemos, né, um exemplo dessas fotos. Aqui no caso, né, há somente uma mancha, né, branca. Essas manchas começaram a aparecer nessas fotos, de vários tipos, mas nós veremos que nem todas são necessariamente a expressão, né, da aura ou da presença de espíritos, né? Então, críticas e controvérsias. Fraude fotográfica revelada. Mágicos, fotógrafos e céticos demonstraram rapidamente como as fotos de espíritos eram facilmente forjadas por meio de dupla exposição, né? Reutilizar uma placa de vidro pré-exposta com uma imagem tênue, ou uso de espelhos e telas de fundo escondidas. Frederick Hudson foi flagrado por outros investigadores usando truques em seu estúdio. Então veja, né, a besteira que esse homem fez, né, ele provavelmente começou honestamente, ele recebeu o casal Goop, né, e o Russell Wallace, a coisa funcionou e depois ele queria que funcionasse. Foi provavelmente isso, né? Todo mundo se interessou, Russell publicou, né, em jornais importantes, publicou um livro sobre o assunto, aquilo virou né, uma onda, e o fotógrafo queria continuar, mas faltava a médium. E é aí que muitos começam, né, a dizer, bom, eu vou produzir aqui alguma coisa para poder continuar, né, vendendo, ganhando e chamando atenção. Então, esse é o lado triste, né? Porque provavelmente ele realmente, né, fez um trabalho no início que ele não estava disposto a fazer, porque a visita foi feita a ele, né? Ele não era um interessado nisso. Mas depois ele provavelmente gostou da coisa, né? E começou a pensar na possibilidade de vender. Nós vamos ver isso acontecer na França, né? Com o famoso caso, né, de um dos próximos mesmo de Kardec, infelizmente. A ingenuidade dos cientistas, né? Essa é uma outra crítica feita. Críticos como o biólogo Thomas Henry Huxley e o mágico John Neville Maskelyne argumentavam que grandes cientistas eram os mais fáceis de enganar por ilusionistas, pois cientistas estão acostumados a observar a natureza, que não tenta enganá-los deliberadamente, enquanto médiums e fotógrafos charlatães usavam técnicas de prestidigitação. Bom, isso, isso é interessante, né? Sim, você tem mágicos e- e especialistas, né, na área da enganação, que podem sim simular coisas, né? Eu lembro até hoje, né, de um aluno que tive que não queria saber da escola, mas era apaixonado por mágica. No secundário, já trabalhava com isso, infelizmente não lembro mais seu nome, faz muito tempo, mas era uma graça de menino, muito realmente feito para o palco, né? E ele às vezes fazia na minha aula, né? Eu pedia para ele, né? Mostra para gente esses, né? E eu ficava sempre tentando ver, né? Como ele fazia aquelas coisas. Então, a colher que entorta, enfim, ele fazia um monte de coisa, né? E quando você vê isso, você percebe que é fácil enganar os olhos humanos, né? É muito fácil. Agora, né, você dizer que um William Crookes, né, está habituado a observar a natureza, você conversa, né? Porque nós estamos falando de uma época em que a ciência já estava trabalhando com aparelhos altamente sofisticados comparativamente ao passado, mas ainda não, né, comparados à atualidade natural, que estavam desenvolvendo equipamentos, né, que estavam desenvolvendo novas técnicas de observação,
que tinham consciência muito claramente da necessidade de controle dos fenômenos, né? A ideia de controle, de repetição, de controlar o meio ambiente, tudo. E mesmo assim havia fraudes, né? Então, é claro que pode sempre haver fraudes, nós não temos, né? E hoje em dia seria ainda muito mais complexo, porque com todos os recursos que nós temos, né? Mas, porque há fraudes, então não há trabalhos honestos. É essa a conclusão que nós não podemos chegar, né? Porque como esse fotógrafo, claro que no início ele fez a coisa certa, porque ele não estava nem interessado naquilo. Aparece um casal rico que diz, olha, nós precisamos dos seus serviços, né? Nós vamos fotografar sessões, né, de fotografia, eh, com a intenção, né, de captar algo a mais do que simplesmente nós que estamos aqui. Minha senhora é médium, ela pode fornecer esses recursos. Ele não devia nem saber do que estavam falando. Russell Wallace se implica depois, né, e recebe fotos da sua própria mãe. Se fosse como hoje, né, que tem foto de todo mundo na internet, nós diríamos, é fácil, ele foi lá e pegou, né? Na época, não. Então, não é tão simples assim desconsiderar tudo, né? Tenhamos bom senso. E abalos na reputação. Embora o trabalho biológico de Wallace continuasse respeitado, sua reputação na comunidade acadêmica sofreu um baque substancial. Muitos colegas lamentaram abertamente o que consideravam uma credulidade lamentável de uma das mentes mais brilhantes do século. Realmente, é esse medo e essa covardia do meio científico que tem, né, limitado o avanço da humanidade para um conhecimento que poderia libertar a humanidade. Libertar definitivamente das guerras, da violência, né? Quando nós entendermos a dimensão espiritual, nós teremos acesso a realidades que vão transformar profundamente a nossa sociedade e a nossa forma de viver. Nós somos ainda primitivos. Nós usamos a ciência que temos para matar. É a hora que nós descortinarmos o mundo espiritual e a sua realidade, nós começaremos a reconsiderar as coisas, né, e a refletir. Veremos que há consequências, veremos que há uma realidade que vai muito além desta. Então, sim, esses cientistas sofreram abalos na reputação. Muitos tiveram que lidar com isso, né? Mas muitos tinham uma reputação altamente estabelecida. Foram atacados, isso não fez a menor diferença para eles. Charles Richer era um gênio. Era um homem que podia sentar com alguém, conversar sobre os hieróglifos egípcios, falar de história, falar de religião, falar de línguas. Era um homem, era um gênio, né? William Crookes era um gênio da física, um pioneiro, né, da quântica, né? Os raios catódicos. Foi ali que tudo começou. Então, nós não estamos falando de gente bobinha, né? Então, a reputação deles, bom, a reputação de Galileu foi afetada na época de Galileu, né? Ele foi considerado um louco, Copérnico, um demente, eh, Kepler, mesma coisa, né? E assim por diante. Se nós fôssemos viver, né? A reputação de Ignaz Samuel Weiss foi completamente destruída, ao ponto que o homem enlouqueceu, né? E agora me escapa o nome, sempre me escapa o nome dele, o cientista, né, que pioneiro da atômica estatística, que defendeu que havia átomos e acabou morrendo, né, por suicídio, porque todo mundo dizia, você está maluco, né? Não existe essa coisa de átomos. E daí a pouco Einstein, né, e outros vieram provar e a sua lógica estatística é a que permanece hoje no domínio, né? Então, sim, reputação, e daí? Né? O que os outros consideraram, nós estamos falando do Wallace hoje, e os outros nós nem sabemos quem eram, né? Então, alguns foram notáveis, como Thomas Huxley, né? Que foi um homem que deixou uma série de coisas.
e que defendiam que, pobres cientistas, né, eles estão sendo enganados. Ao menos eles tiveram a coragem de estudar o assunto, né, não se limitaram a ficar escondidinhos nos seus laboratórios. E aí temos o John Beatty, né, que de 1820 a 1883 foi um fotógrafo profissional escocês-britânico de grande reputação, que atuava em Clifton, Bristol, inicialmente cético em relação às alegações de fotografia espírita que ganhavam fama na Europa. Ele decidiu aplicar o seu conhecimento técnico para investigar rigorosamente o fenômeno. Então, olha que coisa bonita, né? É um homem, é um profissional reconhecido, sólido, sério, e ele diz, mas o que está acontecendo aí, né? O que é isso? Isso tudo é uma farsa ou não? Né? E aí ele começa as suas pesquisas. Com cerca de 20 anos de experiência comercial em fotografia, Beatty iniciou em 1872 uma série de experimentos sistemáticos, em conjuntos com o Dr. Thompson, que era um médico e fotógrafo amador de Edimburgo, e com um médium chamado Butler. Precisava de um médium, claro, né? Então esse agora está seguindo, diferente do Hudson, que no caso anterior, né? Resolveu fazer por conta própria e esse entendeu que precisava seguir o protocolo, né? E ele seguia um protocolo rigoroso, né? Então, Beatty e o Dr. Thompson realizavam todo o processo técnico, preparavam as placas de vidro, processo de colódio úmido, operavam as câmeras e revelavam as fotos na câmara escura. O médium presente não tocava nos equipamentos nem nos produtos químicos em momento algum. Então, eles tomavam, né? Ele estava interessado em fazer um trabalho de verificação. Ele queria saber se isso era verdade ou se não era. O que eles fotografaram, né? Ao contrário de outros fotógrafos da época que mostravam fantasmas totalmente formados com trajes e rostos, muitos dos quais foram provados como fraudes de dupla exposição, isso é verdade, né? Por isso que nós colocamos aqui. Beatty obteve imagens de formas luminosas, abstratas, névoas, manchas brancas, feixes de luz e chamas etéreas, flutuando sobre e ao redor dos participantes. Em muitos casos, o médium em estado de transe ou clarividência descrevia verbalmente com antecedência onde a luz ou forma iria se manifestar no ar, e o resultado final na placa fotográfica revelada correspondia exatamente à descrição dada. Nós vamos ver, né, que depois as pessoas vão criticar isto, muitos vão fazer, porque não é difícil, né, produzir uma mancha branca numa placa fotográfica. O fato, no entanto, de explicar onde essa mancha ia aparecer antes que ela aparecesse é estranho. Segunda coisa, como é que pessoas como o Russell Wallace, né, recebem uma foto da própria mãe, tendo uma médium como a senhora Gupp, e levando ele próprio ao seu material fotográfico. Então, essas coisas a ciência não consegue explicar. Mas podemos, né, explicar essas manchas brancas por outros meios? Claro que podemos e devemos, né? Então, e quem é honesto, né, deve fazer um trabalho de pesquisa honesto. O Beatty, ele enviou cartas e relatórios detalhados descrevendo seus métodos para publicações respeitadas de fotografia e espiritualismo, como o British Journal of Photography, e o Spiritual Magazine. Nesses artigos, ele analisava como essas emanações luminosas invisíveis a olho nu sensibilizavam as placas fotográficas. Ele sustentava que os resultados não eram fruto de dupla exposição, reflexos de espelho, contaminação de reagentes químicos ou falhas nas lentes. Então, ele seguia um protocolo rigoroso. Talvez ele não tenha tido, né, a sorte de ter uma médium como a senhora Gupp, porque Butler talvez fosse um bom médium, mas não tinha, talvez, essa é uma hipótese nossa, os recursos da senhora em questão, que pode fazer toda a diferença.
né? Porque nós estamos falando de fotografar por meios materiais uma energia que é material, mas que ainda não é, sensível, né, aos nossos recursos. Então, nós temos, quando temos o médium, ele pode fornecer o complemento material, né, ectoplásmico, para que uma forma espiritual se molde com aquele material ectoplásmico e permita alcançar, né, uma faixa de ondas captável pela câmera em questão. Mas e se o médium não tem esses recursos todos? Então, esse pode ter sido também um dos problemas. Se destacarmos aqui, né, o aspecto de importância e o contexto de estudo, nós veremos que um deles é o pioneirismo na fotografia da aura, né? Suas fotos foram interpretadas pelos pesquisadores da época não apenas como aparições espirituais, mas como a captação gráfica da aura humana e do fluido vital emanado durante sessões mediúnicas. Credibilidade técnica. Por ser um profissional experiente da fotografia que publicou em periódicos técnicos da sua área, seus relatos ganharam forte credibilidade na comunidade que buscava uma validação empírica e científica para os fenômenos sobrenaturais do século XIX. O que não se pode questionar é a seriedade do trabalho de Beat, né? E do médico que eu assistia. Eram pessoas sérias, estavam interessados em fazer ciência, publicavam, né? E não são outros, né, que são esses heróis, esses pioneiros, né, de uma ciência que estamos ainda tentando desenvolver. Há críticas? Claro que há. A ciência convencional concluiu que fenômenos desse tipo decorriam de artefatos de revelação no processo de colódio úmido, impregnações químicas imperfeitas nas placas de vidro, vazamentos sutis de luz na câmara ou flutuações no tempo de exposição. É interessante, né, que em outras fotografias da época não aparecessem essas mesmas formas. É algo a se pensar, né? Você tira, um fotógrafo tirava, sei lá, 200 fotografias, né? Isso acontecia em quantas? Nós não temos essa estatística. Mas se fossem tantas assim, né, nós teríamos notícias. Todavia, na história da parapsicologia e do espiritualismo, o trabalho de Beatty permaneceu como um dos primeiros esforços metodológicos de transição entre a fotografia de espíritos comum e a fotografia de campos luminosos e energéticos, as auras. Então, isso é muito bonito, né? Nós temos que ter olhos abertos, temos que verificar, mas aqui está uma questão em que o testemunho é importante, porque o homem que está fazendo é sério. Como Russell Wallace, como Richer, como Crookes, como Aksakov, como Bozano, como César Lombroso, ninguém questionava a seriedade desses homens. Eram pessoas muito sérias, né? E este homem tinha 20 anos de experiência, tinha tudo a perder, nada a ganhar, né? Colocou-se na berlinda da história, mas, né, ele é reconhecido como um pioneiro que estava tentando, honestamente, verificar um fenômeno alegado, né, por muitos. Então, é esta coragem que nós estamos precisando hoje, né, no nosso meio científico. Então, há validades nas críticas? Há sim, né? Então, por exemplo, a reprodução controlada por fotógrafos profissionais, né? Vários fotógrafos céticos da época, como Trail Taylor, editor do próprio British Journal of Photography, e a comissão da Sociedade para Estudos Psíquicos, realizaram testes em laboratório para determinar como auras, manchas luminosas e fantasmas apareciam nas placas. Eles demonstraram que conseguiam reproduzir exatamente as mesmas imagens luminosas, formas nebulosas e eflúvios de Beat em ambientes controlados, sem a presença de médiuns ou entidades espirituais. Claro que é possível, né?
Mas porque eu posso reproduzir um fenômeno, quer dizer que aquele fenômeno não existe? Então, essa é uma ponte que nós temos que discutir, né? É, nós podemos reproduzir muita coisa, né? É, isso quer dizer que a coisa não existe? Em que a nossa capacidade de reproduzir aquilo por outros meios indica que aquela coisa não existe? Só indica que ela pode ser reproduzida, né, por outros meios. Então, isso, isso deve chamar a nossa atenção para o fato de termos cuidados, né? Mas partir disto para uma conclusão absoluta de negação também é um equívoco. A validade das críticas, né, nós temos que analisar, né, causas técnicas identificadas e testadas. Por exemplo, efeito hoje os fotógrafos, né, ou na época mesmo, o efeito de estática, né, de eletricidade estática e fluido químico. O processo de colóide exige que a placa de vidro seja sensibilizada manualmente em banho de nitrato de prata e revelada enquanto ainda está úmida. Se o colódio for espalhado de forma desigual ou se a placa secar irregularmente nas bordas, formam-se estrias, halos e névoas esbranquiçadas que se assemelham perfeitamente a auras ou vapores etéreos. Então, isso poderia ser, né, uma fonte de contaminação. Contaminação da prata e fantasmas de placas reutilizadas. No século XIX, as placas de vidro eram caras e frequentemente lavadas para serem reutilizadas. Experimentos demonstraram que, se a imagem anterior contivesse prata profundamente impregnada nos poros do vidro, a lavagem comum não a removia por completo. Ao aplicar a nova emulsão e revelar a foto, o produto químico reagia com o resíduo antigo, fazendo surgir uma imagem fantasma ou névoa tênue. São as explicações que eles dão, né? Isso procede? Bom, também tenho aqui minhas dúvidas como químico, né? Que reação é essa? O que acontecia, né? E por que só acontecia nesses casos, né? E em muitas fotos que eram tiradas, quer dizer que todas as placas eh, em que a fotografia, porque se era uma coisa manual, todas as placas que mostravam fotografia sem manchas foram perfeitamente manipuladas. Então, só eram mal manipuladas nas pesquisas psíquicas. Também tem essa questão. Infiltração de luz, né, por vazamentos. Então, testes com câmeras de madeira da época mostraram que minúsculas frestas na estrutura de madeira ou nos chassis permitiam a entrada de feixes de luz imperceptíveis. Durante exposições longas, essa luz difusa refletia dentro da câmara, gerando feixes luminosos e orbes nas fotos. Claro, isso poderia ser, né, uma fonte de problemas. Efeito de luminescência por frito de substâncias, fósforos e sulfetos, né, que eram queimados. Ilusionistas e investigadores como Houdini e Neville demonstraram em público como era possível pintar discretamente partes do estúdio, das roupas ou da placa com substâncias levemente fosforescentes, como fósforo branco diluído ou sulfeto de bálio, cálcio, né, que, invisíveis a olho nu, sensibilizavam a emulsão de prata sob exposição prolongada. Claro, nós podemos, né? Você pode fraudar, simular, mas isso quer dizer que, porque eu posso fraudar, tudo é fraude? E o caso do casal Goop e o Wallace e outros, né, que não tinham nada absolutamente, Beat, que não tinham nada absolutamente a ganhar com isso, né, que não estavam interessados em ganhar nada. Porque muita gente começou, né, a tirar fotos de espíritos, a simular, até casos de gente que foi pega invadindo a casa da pessoa porque queria, né, pegar uma foto já existente do desencarnado. Nós temos, né, toda uma época de normal. Agora, porque eu posso simular uma coisa, essa coisa não existe. Então, nós insistimos nisso, né? Agora, essas coisas deveriam ser refeitas hoje, né? Para que nós pudéssemos usar
os recursos que temos. Seria interessante, mas talvez falte-nos ainda um médio, né? Porque esses recursos precisam vir de algum lugar. O método eletrônico, né, também é um aspecto, né? Nós poderíamos, acho que nós vamos, talvez, por hoje acredito que seja já muita coisa, né? Nós vamos ver na próxima semana o método eletrônico, muito interessante, porque vamos aí cair na questão da bobina de Ruhmkorff e nas máquinas Kirlian. Nós vamos estudar algumas experiências que foram feitas por outros cientistas, né, com máquinas e equipamentos que procuram fotografar a aura, captar, né, esta energia. Nós veremos esses mesmos aspectos, né? Há coisas muito interessantes, há coisas que devem ser questionadas, mas nós veremos um aspecto, meus amigos, que é muito importante, que é a questão da, da revelação espiritual. E para nós que não estamos mais em dúvida sobre isso, porque aqui nós estamos fazendo um estudo, obviamente nós estamos colocando, né, a realidade das coisas. Mas eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma de que nós temos essa energia, de que ela é um reflexo daquilo que nós somos, né? Da nossa evolução espiritual, do nosso estado físico, do estado físico do nosso perispírito, da nossa mente, do nosso corpo. Ela é um resultado, né, vibracional, energético de tudo isso. Nós a estudaremos também através das revelações espirituais. E aí as coisas ficam muito interessantes. A riqueza de detalhes e de informações é muito grande, porque é a informação vinda, né, vindo do outro lado, e trazida por André Luiz, né, e por outros benfeitores espirituais. E aí as coisas ficam muito, muito, muito interessantes, né? Nós estamos falando de um universo de informações que vale a pena ser conhecido. E nós traremos um pouco disto no nosso próximo encontro. Tínhamos a intenção hoje de falar do método eletrônico também, mas vamos deixar, né, para uma próxima etapa. E como dissemos no início, talvez façamos em 2 etapas, talvez em 3, né? Vamos ver. Não temos pressa, né? O objetivo é estudar tranquilamente. Mas por hoje acredito que já chegamos a um ponto de ter muita coisa já para a nossa reflexão. Lembramos, para finalizar, que apresentaremos sempre, né, as críticas que possam ser feitas a esses estudos, trabalhos científicos, mas ressaltaremos igualmente sempre o pioneirismo, a coragem, e chamaremos sempre a atenção dos cientistas espíritas que estão hoje em universidades. Alguns já estão trabalhando, né? Vemos os trabalhos de Décio Iandoli, de Dr. Alexandre Moreira, e de vários outros pesquisadores, estudantes de doutorado, de mestrado, que estão corajosamente abrindo fronteiras. Mas lembramos, estamos lidando com um universo muito diferente, né, de energias muito sutis. E precisamos começar a refletir sobre a necessidade de protocolos que deem conta desta realidade. Porque nós ainda estamos fazendo uso de instrumentos que são aqueles que temos e devemos utilizá-los, claro. Eletrodos, né, scanners, tudo isso deve ser utilizado. Porque chegará o momento em que nós conseguiremos, né, avançar também com isto. Convidar, por exemplo, pessoas da área de física médica para que venham,
né, para que comecem a pensar como é que eu posso desenvolver um scanner capaz de medir essa energia, essa matéria da qual vocês falam. O que é essa dimensão? Ela existe mesmo? Como é que eu posso alcançá-la com os equipamentos da Terra? Então, nós precisamos de muito trabalho, muita pesquisa. É natural, é assim mesmo, né? Mas nós já temos também muita informação e vamos partilhar isto igualmente. Então, queridos irmãos, queridos amigos, nós acreditamos que por hoje já temos o bastante. Se você chegou aqui, né, parabéns, porque são estudos densos. Poucas pessoas têm interesse em estudos densos, né? Não estamos fazendo isso aqui para multidões, mas exatamente para aqueles poucos que possam ter esse interesse. Se houver um dia um herói que chegue até aqui, envie uma palavrinha, né, no nosso canal, no YouTube ou no Espiritismo e Vida, né, ou no nosso canal, onde também publicamos esses estudos, para que nós possamos saber que há, né, esses heróis e corajosos que estudam a esse nível. Então, meus queridos irmãos, que Jesus abençoe, que nosso Mestre nos guie nesta longa caminhada de descobertas, aprendizados e, sobretudo, de melhoria espiritual de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado pela presença, divulguem, colaborem, né, e continuemos buscando e aprendendo. Um grande abraço a todos.